Carla Hoffman, boa tarde, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Boa tarde, Luzardo. Agradeço, né, o convite gentil que você fez para participar desse importante programa. Cumprimento a todos os ouvintes. Um abraço a todos, né, que estão nos ouvindo nesse horário. Muito obrigada. Bom, eu falei que a filha da minha primeira professora, Carla Hoffman, o seu pai é o seu Donaldo? Donaldo. Seu Donaldo. E ela foi na segunda série lá no Frederico Fender, onde você também estudava. E era mais cobrada também, não na sala de aula, né? Porque filha da professora tem que ser exemplo, né, Carla? É verdade. A minha mãe sempre fala isso, que ela teve muita pena de mim, porque pelo fato dela ser professora, né, a gente sempre tinha uma cobrança maior, porque tinha que dar bons resultados e a avaliação às vezes não era nem condizente àquilo que a gente fazia, mas ela sempre tratava como todos iguais, né? Minha mãe sempre foi extremamente rígida, assim, como professora, né? Apesar de ser muito, né, ela é querida por todos os ex-alunos dela, é uma coisa fantástica. Onde ela chega, as pessoas cumprimentam e dizem, você foi minha professora, mas eu lembro que a minha mãe era sempre bastante rígida na escola. Na época, todos os professores eram muito Sim. rígidos, né? A gente teve uma formação diferente, assim, do que se tem hoje, assim, com os professores, pelo menos eu vejo dos meus filhos, né? E a professora, como é que tá ela hoje? A minha mãe tá muito bem, tá nos ouvindo. Provavelmente a É? minha mãe e meu pai estão nos ouvindo. A dona Dalva tá lá firme, firme, graças a Deus. Bem de Dona, saúde, ela e meu pai. Dona Dalva, seu Donaldo, um abraço para vocês. E professor, obrigado por tudo. A gente sempre tem que agradecer aos professores porque muitas situações na vida da gente passam por eles e muitas situações que ficam com a gente vêm também deles. Eu digo isso porque hoje eu publiquei no meu blog uma matéria com a professora Noeli sobre a volta às aulas. Sim. E teve gente falando pejorativos, inclusive, com os professores, dizendo que o professor tem que voltar, porque imagina, ela disse que 75% dos pais não gostariam da volta às aulas. Não quer dizer que não vão voltar. Sim. Ela disse que 75% não gostariam de voltar às aulas, mas o município tem que voltar. E aí algumas pessoas se acharam no direito, inclusive, de agredir o professor. Você como professora, como você vê hoje, primeiro, antes da gente falar da política, como Claro, você vê a claro. condição do professor hoje? Então, eu até ia fazer um comentário, independentemente do teu questionamento, em relação a esse julgamento que fazem dos professores, né? Eu, como professora, tenho vários colegas lá na Univille, a gente conversa muito sobre isso, e imagino que na rede estadual e municipal de ensino não foi diferente. O trabalho dobrou, a gente teve que se reinventar para dar aula. Então, as pessoas acham assim que o professor quer ficar em casa, não quer trabalhar, não quer voltar para as aulas. Não, eu posso dizer por mim e por vários colegas com os quais eu conversei, da aula presencial era muito mais simples, a gente já tinha todo o método, já sabia como fazia, acontecia. Então, era um espaço de conforto que nós tínhamos, né? Eu dou aula há 22 anos na Univille, então eu imagino que para uma professora da rede municipal de ensino, era comum, levanta, vai, dá sua aula, faz o seu planejamento e tudo. Agora mudou de uma forma tão significativa que eu, pessoalmente, né, vejo por mim, a gente ficou com medo do resultado da aula. A gente já não tem mais aquele feedback do aluno, aquele olhar no rosto. O professor já tarimbado, sabe? Quando o aluno tá entendendo o que a gente está explicando. Agora, essa forma de ação nossa mudou muito. E os professores estão tendo uma labuta, assim, fantástica. Fica para todos os professores de todos os, não importa, rede municipal, privada, estadual, fica a minha homenagem mesmo e o meu reconhecimento, porque eu sei que esse ano, se foi sofrido para várias classes, para os professores foi uma experiência, assim, que eu acho que vai ser para o resto da vida de todo mundo. Está sendo ainda, né? Está sendo, porque a gente continua nesse sistema. Sim. E outro detalhe também, né, cara, na sala de aula você dá aula no coletivo, está toda a turma ali. E pela rede mundial de computadores, pela internet, você tem que um de cada vez, muitas vezes ali, então você tem que empenhar bem mais tempo. O aluno, por exemplo, que quer fazer um questionamento, às vezes fica meio assim de fazer na frente dos outros, passa depois coisa pra gente pelo WhatsApp. O aluno às vezes caiu o sistema de navegação, né? Caiu a internet, deu um problema na energia elétrica da casa dele, ele parou de acompanhar. O que ele vem? Ele vem depois e pede pra gente, professor, o que foi feito? Precisa apresentar esse trabalho assim? Ou seja, você praticamente tá, né? Quem dá aula de manhã tá dando aula em tempo integral. Quem dá de noite chega a mensagem para professor no WhatsApp, né? Então o aluno às vezes não conseguiu ver o conteúdo, teve algum problema. Então realmente assim o trabalho duplicou, triplicou na realidade. A forma de ensinar também ficou mais complicada, a meu ver.
Já aproveitando, Carla, a sua avaliação sobre a educação de São Bento, não só, não vamos falar de governo, sobre a educação em geral de São Bento. Assim, pelo que a gente conhece, né, conversando com pais de alunos, né, eu tive agora uma caminhada política, desculpe, e fiquei, né, bastante tempo em contato com população, com várias pessoas, né, eu entendo que nós temos uma educação de qualidade em São Bento, né, eu sempre acho que se a gente não pode reclamar de uma área, aqui não estou falando do último, do penúltimo, do antepenúltimo, estou falando de uma área geral em São Bento, é a educação pública de São Bento é de qualidade, tanto estadual quanto municipal, né? Por exemplo, a gente vê o Colégio São Bento. O Colégio São Bento, boa parte dos pais fazem questão absoluta de matricular filhos lá, ou seja, confiando nessa instituição de ensino, né? Os colégios, os mesmos colégios municipais ali, aos Osni Vasconcelos, que é perto da minha casa, né? Outras que a gente conhece, a gente verifica, assim, a qualidade do professor da rede municipal de ensino e da rede estadual de ensino. Tanto que boa parte desses professores também vão dar aula nas particulares. Então, eu realmente acho que se tem um quesito em São Bento que está dando certo, lógico, sempre tem que ter aprimoramento, tudo na vida, né? Não é porque você está no teu emprego fazendo tudo certo que você não pode melhorar. Os resultados vão, né? Cada época, cada momento da história, ela vai precisar enfrentamento a algumas situações de dificuldades que aparecem. Eu acho que tem como melhorar, mas eu realmente acho que o ensino público em São Bento ele é de muita qualidade. Você conhece muitas outras cidades além de São Bento do Sim. Sul, e nós temos hoje aqui um parque educacional com ensino superior fantástico. Exato. Nós estamos bem adiantados, bem avançados? Estamos. O ensino superior em São Bento cresceu assim muito e nós viramos, eu acho, entendo, na região, um centro de qualidade em cursos de graduação. Nós temos tanto as presenciais, é o caso da Univille, do qual eu sou professora, e vejo o crescimento que a Univille tem. Agora, por exemplo, a gente vai ter cursos na área da saúde, curso de nutrição, então nós estamos crescendo o portfólio de cursos, né? Naquelas universidades que trabalham com sistema EAD, por exemplo, né? A Unicesumar é uma potência aqui na cidade. Mesmo as redes públicas de educação superior, que é o caso do IFSC, né, que está instalado aqui, nós temos, então, cursos de excelência da UDESC, que é a Universidade Estadual. Então, eu acho que a gente vê que São Bento tem realmente um potencial fantástico, justamente pelos profissionais que estão sendo formados aqui. Muito bem, meio-dia e 14 minutos, vamos entrar agora no assunto. Ela, como professora, a gente precisava falar um pouquinho, até para os professores que estão nos ouvindo, se sentirem reconfortados um pouco aí, porque eu acho tanta injustiça quando se fala mal de professor, porque, nossa, quem fala mal de professor deveria ficar na pele de um professor meio-dia. Ali dentro da sala de aula para ver, o professor pega todas as situações. O aluno bom, que nem era Carla quando estudava, né? O aluno que nem o Aloysio Bassani, que nem a Josi Ziro, que nem o Luzardo. Então você pega todo tipo. O aluno que vem assim de uma boa formação já em casa, mas tem um aluno que vem de família desajustada, que ele já chega meio complicado na sala de aula, problema social, o aluno que vem sem se alimentar direito, então o professor pega tudo isso. E o professor ainda da rede pública, né, eu sempre digo, a gente tem que render homenagens eternas, porque ele não está só na missão de ensinar, ele está ali na missão de acolher esse aluno, por exemplo, que não tem às vezes afeto dentro da família, que vem, às vezes, revoltado com alguma coisa. Esse professor tem que ser psicólogo, esse professor tem que ser um pouco mãe, pai, né, nesse momento do aluno. Então, ele tem que ter múltiplas funções, né, e é tão mal compreendido e sempre tão mal pago, né? Eu sempre tenho falado muito isso. Valorizar professor é reconhecer o trabalho dele, render homenagens, dar boas condições de trabalho e principalmente valorizar no sentido financeiro, porque remuneração de professor sempre deixa muito a desejar. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso, que a remuneração do professor ela tem que sempre ser pensada de maneira bem significativa. Muito bem, meio-dia 16, eu só vou justificar aqui que eu mencionei o Aloysio Bassani, porque era amigo da gente, era bastante levado, a Josiane Ziro que era como a gente também, mas tinha lá a Eliane Ribio, que te entrevistou ontem, tinha a Ângela, tinha a Rosemary Libel, tinha aí o Leonides Rohrbacher, tinha o Leomar Sanoski, tinha o Jaimir Pérez, tinha o Gerson Siluzinski, tinha o Arildo Rosar. Tô falando o pessoal que é ouvinte da gente aqui, o Mário Pereira, todo esse pessoal um abraço para todos. Que ouve a gente aqui, né? Carla,
não houve ameaça de vara de marmelo quando você disse para o teu pai e para tua mãe, eu vou entrar na política? A minha Como é que mãe, foi, tanto a minha mãe quanto meu pai, eles sempre me apoiaram muito em tudo, né? Eu resolvi fazer direito, que na minha época não era um curso muito feminino, entre aspas, né? Era um curso, né? Você falava assim, vou procurar um advogado sempre, né? Ninguém falava em procurar uma advogada. E quando eu fui fazer direito, a minha mãe sempre tinha muita preocupação, né, com o fato de, por exemplo, atuar em algumas áreas como a criminal, de sofrer ameaça, algum tipo de coisa. Então, a minha mãe sempre foi muito precavida, assim, sempre muito cuidadosa com a gente. E quando eu comecei realmente na atividade política, minha mãe e meu pai também pediram, pense bem, veja se é isso que você quer, porque é uma carreira tão inóspita, é uma carreira às vezes também mal compreendida, né? Eu sempre falo, a gente tem bons políticos e maus políticos, assim como a gente tem bons médicos, maus médicos, bons professores, maus professores. Depende muito da pessoa que vai exercer o cargo. E a gente sabe que é uma área que às vezes é difícil da gente ser compreendido, levado, né, entendido dentro desse sistema. Mas no começo foi um pouquinho, porque foi lá atrás, foi em 2018, né? Mas no começo foi um pouco, realmente eles ficaram pesarosos, assim, ficaram pensando, puxa, não vá, não faça isso. Mas aí conversando depois, e eles me conhecendo, eu sempre fui uma pessoa bastante arrojada, assim, eu acho que daí eles entenderam que não tinha jeito, que a decisão estava tomada, né? E apesar dos conselhos, claro, eu segui em frente. Então você é jovem na política ainda? Sou bem jovem na política. Você não militou antes de 2018? Não, na política não. Foi direto candidata a Fui deputada? direta candidata a deputada federal. Eu tinha um projeto político, sabe, Luzardo? E ouvintes, eu tinha a ideia de me lançar candidata a vereadora agora, ou candidata, de repente, a majoritária, eu sei que é mais difícil, mas eu tinha a ideia o meu projeto político começaria agora em 2020, né? Então 2018 foi para colocar teu nome na... Foi para sentir também, né, como o pessoal diz, medir a febre e ver se eu tinha realmente condição de enfrentar uma campanha, porque as pessoas, né, eu sempre falo, conversando com outros colegas que fizeram campanha, é muito difícil a gente fazer campanha, é complicado. Eu escutei um negócio uma frase da Marlene Fengler, que é nossa deputada federal, estadual pelo PSD, e ela me disse um negócio e eu fico pensando nisso. Pedir voto é um ato de humildade, é um ato de reconhecer que você não consegue sozinho e você precisa da ajuda do outro para que você chegue lá. E não é qualquer pessoa que tem essa capacidade de ser humilde para chegar no eleitor e dizer, olha, eu preciso de você, eu preciso que você me ajude, preciso contar com o teu voto, com o voto da tua família. E isso não é qualquer pessoa que está acostumada a fazer. Então, realmente é um ato de desprendimento que a gente tem de sair da tua atividade, do teu dia a dia, do teu descanso de final de semana para ir até o outro. Então, realmente é bem difícil. E aí eu fiquei pensando se eu teria essa capacidade, se eu teria, né, esse desprendimento de agir dessa maneira. E em 2018 veio o convite do PSB, na época ao qual eu era afiliada, né, para que eu saísse então para deputada federal. E realmente foi uma experiência muito boa, foi um aprendizado muito bom. E eu fiquei muito feliz, me senti muito bem pedindo voto, me senti muito bem conhecendo as pessoas mais de perto. E aí reconheci que realmente esse caminho era um caminho que eu queria trilhar. Então, a partir de agora, né, uma vez eleita, eu tenho que me empenhar para poder responder a todas essas pessoas que me deram apoio lá em 2018 e me deram apoio novamente agora em 2020. Bom, dessas andanças sua como candidata, nem toda a recepção foi assim de olá, seja bem-vinda, que bom que você está aqui, nem toda foi positiva. O que de negativo você detectou assim que você pensa, puxa, isso precisa ser visto? Então, eu tenho, nessa caminhada, eu tenho a certeza absoluta que se precisa investir muito em esclarecer a população de como é importante a vida política, de como é a importância na eleição de um vereador, na eleição do prefeito, na eleição do vice. E de todas as eleições, me parece que a municipal é a mais importante, porque é na política do município que vai se decidir a tua vida, a minha vida, a vida das crianças, a vida das pessoas que estão com algum problema de saúde. Então, a eleição municipal ela é fundamental para a população. E a população, às vezes, não lembra disso. Para mim, um exemplo típico disso são os 15 mil eleitores que deixaram de votar.
né? Então, nós tivemos muita gente, né? muita gente, né? Uma abstenção muito grande, o não comparecimento, voto branco, nulo. Então, eu acho que se tem que perceber, e cabe aos políticos agora, né, a quem assumiu o mandato, perceber que nós precisamos esclarecer a população do papel do vereador, do que deve ser feito e do que pode ser cobrado. Então, o lado negativo da campanha, essa recepção negativa, me parece que é um reflexo da decepção política das pessoas. As pessoas têm, assim, em várias oportunidades, a gente chegava numa rua, numa casa, principalmente quando a gente fazia o que a gente chamava de arrastões, que era passar de casa em casa, as pessoas que estavam fora entravam na casa, nas suas casas, e fechavam a porta, fechavam a cortina, deixando claro assim, olha, não quero falar com ninguém. E quando a pessoa às vezes não entrava, dizia claramente, olha, não quero atender, se é política, não vou nem pare para conversar. Então, muita gente eu vi que se decepcionou de maneira assim, e pessoas às vezes que moram, você pode dizer, mas isso dependia do bairro, não, pessoas de bairros mais periféricos, né, ou de casas que talvez mais simples, ou mais de uma estrutura econômica melhor, a gente encontrou uma rejeição muito grande de boa parte das pessoas. Cara, eu vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar e eu vou continuar falando sobre essa rejeição, né, para a tua análise também sobre alguns pontos. Carla, eu não perguntei sobre a Carla esposa, a Carla mãe, a Carla, quantos filhos você tem e em que estágio eles já estão? Eu tenho 2 filhos, tenho o Pedro Henrique e a Mariana. O Pedro Henrique está entrando para o 2º ano de medicina agora, e a Mariana vai fazer em 2021, agora o último ano do curso de Direito. Ela seguiu teus passos. Seguiu os passos da mãe, né? E uma menina, os dois são bem dedicados, eu tenho bastante sorte com os meus filhos. Conheço bem a Mariana do basquete. Do basquete, exatamente. Ela foi muito tempo, né? Jogou basquete, mas achou que não tinha futuro no esporte, futuro no sentido que ela achou que não era carreira para a vida dela. E veio fazer cursinho, passou no vestibular e é apaixonada pelo direito. É impressionante o que ela gosta dessa área. Fico bem orgulhosa, né? Porque é uma área que eu também gosto muito, uma área pela qual eu sou apaixonada. E o Pedro não quis seguir o mesmo caminho. Aí foi para medicina e também acho que se encontrou muito no curso que ele fez, porque ele é muito entusiasmado com o curso, com o fato assim de poder estar dentro desse curso. Fico muito feliz. Ele estuda onde? Ele estuda na Univille, em Joinville. Em Joinville? E ela está na Federal do Paraná, em Curitiba. Ah, legal. Os dois estão morando fora de casa? Já estou morando sozinha. A síndrome do ninho vazio já existe? Isso eu já passei. Ainda brinquei esses tempos atrás com uma amiga que o filho saiu de casa, eu brinquei com ela. Falei, olha, eu já tive a dupla sensação, né? De primeiro ir uma embora e depois o outro também. Muito bem, agora 12h, 29 minutos e meio. Tem alguns assuntos que a gente ainda vai voltar a pontuar, mas só para a gente concluir ali das pessoas que... eu dizia que todos os dias receba bem os candidatos, não hostilize nenhum candidato, porque você sair na rua para pedir voto não é, você falou da humildade, mas também tem muito da coragem, né? Você tem que ter coragem, porque você às vezes leva cada uma que não é fácil. Então a gente pedia para as pessoas receberem bem, mas às vezes é preferível fechar a porta, fechar a cortina do que tratar mal. É verdade. É bem melhor. Mas você acha, Carol, você acha não? Na sua opinião, as pessoas estão perdendo também com isso? Deixando de votar? 15 mil pessoas deixarem de votar, o que elas podem estar perdendo? Então, eu tenho falado muito sobre isso, né? Quando começou o curso de Direito aqui em São Bento, eu fui professora de Ciência Política no curso de Direito, que é no 1º ano. E a gente sempre tinha discussões em sala de aula que eu gostava muito de fazer né, nessa área, porque eu reputo de uma importância muito grande a questão do voto, né? Se a gente pensar, Luzardo e ouvintes, a gente vai ver que se tem alguma coisa que nos iguala, é o voto. Né? O meu voto tem o mesmo valor do voto do presidente da República, tem o mesmo valor do milionário lá, dono de uma grande empresa, como tem o mesmo valor da senhora que faz a faxina lá no campus da Univille, do moço que trabalha na fábrica, do moço que trabalha no posto de gasolina. Então, assim, o voto é um instrumento de igualdade para todas as pessoas, né? E às vezes as pessoas esquecem disso, que é o momento em que elas devem participar do rumo da cidade. Né? Então, eu tenho que participar do rumo da minha cidade.
Como é que eu posso fazer isso? Posso fazer de várias maneiras. Posso fazer participando, por exemplo, de clubes de serviço, de ações voluntárias, posso fazer isso indo na Câmara de Vereadores, participando de audiências públicas, mas no momento que eu sou chamada para fazer isso, e dentro do nosso sistema ele é obrigatório, é a hora do voto. E principalmente, eu já falei no bloco anterior, principalmente a questão da votação no município. Então, o voto para a política municipal, tanto para vereador quanto para prefeito, ele deveria ser um voto imperdível, porque eu vou escolher aquelas pessoas que diretamente vão afetar a minha vida. Porque talvez um ato do presidente da República, talvez não me afete diretamente, mas do prefeito, todos os atos dele vão me afetar diretamente como cidadãos. Então, assim, acho que quem deixou de votar perdeu a oportunidade de escolher, e, a meu ver, também perde a oportunidade, às vezes, de reclamar, né? Porque se não participou do processo, deixou que outros escolhessem por ele. Então, realmente acho uma pena o fato da pessoa ter esse direito e não fazer o exercício. E mais importante que isso, eu gosto muito de história, né? A gente viu tantos movimentos ao longo do mundo, né, da história da humanidade, para que a gente tivesse esse direito de igualdade de voto, né? E quando eu não exerço esse meu direito, que foi conseguido às vezes com tanta de forma tão difícil por pessoas que me antecederam, eu também não rendo as minhas homenagens a essas pessoas que já lutaram, né? Porque muita gente lutou antes de mim para que eu tivesse o direito de votar. Então, acho que é muito triste a gente abrir mão desse direito, até pelos antepassados da gente que tiveram histórias de luta para poder ter a igualdade do voto. E eu vou endossar as tuas palavras dizendo que o meu povo negro, né, também estava nessa luta com as mulheres, né, para conquistar o direito ao voto. Isso não é só em âmbito nacional, não. Isso é coisa de países aí como o Brasil, Estados Unidos, que Estados Unidos até hoje tem aquela divergência impressionante, como se a cor da pele fosse definir o ser humano melhor ou pior. Mas, enfim, a mulher na Câmara de Vereadores, agora vocês são em 3, diz que onde tem 3 mulheres tem agito. Espero que sejam agito tudo bem. Bom, essa foi uma luta também, né? Eu tenho, como professora universitária, e mesmo quando me chamam para palestras, esse tipo de situação, eu sempre participo pensando muito nisso, em inspirar e tratar para que as novas gerações pensem na importância que é uma igualdade de direitos entre homens e mulheres, e isso também tem que aparecer no campo político, né? Então, se a gente luta por igualdade de direitos, a gente tem que lutar por igualdade de oportunidades e igualdade de representação. Então, me parece que a representação feminina, ela está começando, né, numa cidade como a nossa, porque nós não tínhamos nenhuma na legislatura anterior, né? E agora nós temos 3, então a gente nós crescemos em 30% na representação feminina na Câmara. E eu achei, assim, fiquei muito feliz, lógico que a eleição me trouxe uma felicidade muito grande, mas o fato de nós termos, de eu não estar sozinha, de ter mais duas pessoas com quem a gente pode conversar, pode, né, atuar em conjunto e representar a mulher de São Bento, né, representar todos os eleitores, porque acho que, independentemente de quem votou em mim, quem não votou, se foi homem, se foi mulher, se escolheu outro candidato, todos os que votaram merecem ser bem representados, né? Mas em especial as mulheres, porque eu tive muito apoio de mulheres. Isso foi muito bonito, assim, muita mulher que às vezes conversava comigo, dizia, poxa, olha, eu vou, mas assim, eu quero que você represente bem a gente lá, que você lembre que você está levando contigo o meu voto. Isso foi bem emocionante durante a campanha, assim, meninas, moças, né, as minhas alunas, por exemplo, mandavam mensagem, olha, professora, conta comigo que além do meu voto, tem o voto da minha mãe e a minha avó, por exemplo, né, muita mensagem. Então, a responsabilidade é muito grande, né, isso a gente sabe que a responsabilidade que a gente vai ter, eu, a Zuleika e a Terezinha, né, é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, eu pelo menos vou me dedicar muito para bem representar tanto as mulheres quanto todos os eleitores que confiaram na gente. Fala-se muito do empoderamento da mulher e tem algumas coisas que eu não concordo, né, nesse momento. E não é só com relação à mulher, em todas as situações, para você ser ativista, você tem que antes ser protagonista. Então eu vou falar com muita sinceridade, tem muitas mulheres que falam, porque nós somos poderosas, porque não dependo de nada, mas é sustentada pelo pai, é sustentada pelo marido ou ex-marido, muitas vezes ela trabalha só assim para o bel prazer assim das coisas,
Então nós estamos realmente carentes de referências, cara, com todo respeito à luta da mulher, porque eu tenho as minhas lutas também. Sim. Porque não é fácil ser negro numa cidade germânica. As pessoas podem achar que não existe preconceito, o que é uma mentira. Existe, ele é velado, mas existe. Mas você concorda que está na hora daquelas que vêm sendo protagonistas serem de fato ativistas? Você fica no meio das duas, né? Você é advogada, que é a Terezinha, e a professora, que é a Zuleika. Mas vocês têm já uma história de protagonismo dentro da sociedade. Você concorda que está na hora, assim, não só das mulheres, mas de todos os setores de classe social, realmente ser protagonista para depois falar em ativismo? Eu vejo que é muito importante, né? Primeiro, a primeira coisa é conhecer a história, né? Conhecer os seus direitos, isso é importantíssimo, mas exercê-los e, assim, honrar essa história. Eu acho isso é muito importante, né? Eu sempre falo que quando, né, se trata da vida profissional, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E depois desses 13 anos de idade, né, depois da minha carreira profissional, quando eu entrei na Univille há 22 anos atrás, eu sempre trabalhei em 3 períodos, manhã, tarde e noite, sempre, sempre, sempre. Ainda sou, né, fui mãe, fui esposa, né, trabalhei em outras atividades. Então eu te digo o seguinte, eu não sei como é ser de outra maneira. Eu realmente não faço ideia de como é ser uma mulher que tenha, de repente, que não seja completamente independente. Então, às vezes, fica difícil para eu julgar. Eu sempre digo que nos arranjos familiares, né, as pessoas também têm que ceder, né? Às vezes, o marido cede um pouco, a esposa cede um pouco, para que a família prossiga bem, né? Então, acho que para julgar isso, eu realmente não tenho condição, porque eu sempre fui dessa maneira. A minha mãe... Por exemplo, eu tive um exemplo de mãe que trabalhou fora a vida inteira. É difícil para mim imaginar, né, a minha mãe, por exemplo, dentro de casa, sendo só dona de casa. Não, minha mãe também trabalhava na escola no Frederico, eu lembro, e de noite ainda dava aula no Mobral, que o Mobral, para quem não sabe, o pessoal mais novo aí, era um movimento de alfabetização criado pelo governo na época, né, que era o equivalente à alfabetização de jovens e adultos que a gente tem hoje, né, eram pessoas que não tinham tempo regular de escola e daí iam ser alfabetizadas e minha mãe dava aula nisso. Então, para te dizer, eu acho assim, eu acho importantíssimo que a mulher seja ouvida, respeitada o tempo inteiro, né, isso é uma coisa com a qual eu não consigo dialogar com alguém que não tenha essa visão. Mas também entendo que a mulher tem que se posicionar, né? Tem que buscar o seu espaço. Isso é uma questão, que eu acho que imagino que é o que você diga, que você está pensando, no sentido de buscar o seu espaço dentro de casa, profissionalmente, para depois, né, defender o empoderamento feminino, né? Exatamente, cara. O movimento brasileiro da alfabetização, que a gente torcia para que ele acabasse e não precisássemos mais da educação de jovens e adultos, né? Que todos conseguissem estudar. Sim. Mas ainda existe uma disparidade no país mas enfim, um assunto que a gente vai tratar uma hora. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que que eu lembro, né, estudando o porquê do movimento, muito foi no início por conta da questão de ter que ser alfabetizado para poder votar, né, porque o fulano que não era alfabetizado não votava, então se precisava levar, no mínimo, a alfabetização, mas acho que ainda a gente está longe de alcançar, né, a educação com qualidade no país inteiro. E aqui, falando novamente de São Bento, a gente talvez não tenha ideia do que é a dificuldade educacional para pessoas negras, para pessoas com um grau de econômico muito baixo, né? Pessoas pobres, que vivem na miséria, porque a gente tem uma grande gama dessas pessoas Sim. pelo país inteiro, né? E aquelas com limitações também. E pessoas com limitação por conta de dificuldade de aprendizagem, doenças. Aliás, cara, eu vou fazer um parênteses aqui e vou te fazer um pedido para que você, como vereadora, faça uma reivindicação na Câmara para que o gabinete do prefeito passe para o primeiro piso da prefeitura. Exatamente. Porque tem muitas pessoas, eu já falei isso aqui durante a campanha, que o próximo prefeito deveria rever isso, muitas pessoas que têm limitações gostariam de fazer uma visita. Sim. Às vezes em mais pessoas com a mesma situação e não tem elevador, tem que subir escada e aí não pode ir. É uma tristeza que os prédios públicos tenham essa dificuldade de acessibilidade, Sim. né? Eu falando
essa semana que passou, eu também falei na Rádio Liberdade, falando com o pessoal lá, eu dei um exemplo. Eu fui no Alpestre, numa rua lá que eu não vou recordar o nome, e fui falar com o senhor, acho que era César o nome dele, que tem um salão de cabeleireiro, e ele reclamou para mim que ele não consegue regularizar porque ele não tem acessibilidade dentro da casa dele. Ele precisava fazer uma rampa com tais características. Aí eu fiquei olhando para a rua do Alpestre e pensei, pois é, ele precisa ter acessibilidade, mas a pessoa que usa uma cadeira de rodas jamais conseguiria andar naquela rua, dado o estado lamentável que ele estava. Então a gente tem que repensar, inclusive, as questões de acessibilidade, né? O poder público me obriga a dar acessibilidade para o meu cliente, por exemplo, e dentro da prefeitura a gente não consegue ter isso, né? Uma acessibilidade plena, por exemplo, ao gabinete do prefeito. Eu acho que é um pedido mais do que justificável. E a gente até entende que são prédios antigos, sim, né, cara? E é só que agora tá... Aliás, mas tem que se pensar nisso, né? Exatamente. Mais do que na hora de se pensar nisso. Cara, tem algumas mensagens aqui, eu vou ter que ler. Então, a Rosmarie Cândido. A Rosmarie, que mandou esse Rosmarie abraço também, aí. Rosmarie. E a Rosmarie sabe da admiração que eu tenho por ela, né? Uma mulher que inspira tantas outras. Tenho muito respeito pela caminhada que ela fez agora. Aliás, as duas vices, né, merecem nossos respeitos, porque foram mulheres que foram para a rua, que procuraram eleitores, que colocaram, né, os seus nomes à prova, e principalmente não fizeram só figura bonita, né? Elas foram com garra, com conteúdo, demonstrar que realmente a mulher tem muita força. Eu fico muito feliz em a Rosmarie e a Eliane em especial também fazer parte do meu círculo de amizade, porque são mulheres que me inspiram muito. Teve gente que disse, que pena que nenhuma mulher chegou para estar na prefeitura. Mas não era para ser agora, né? Então já... Mas não vai faltar oportunidade. Até porque nós temos 3 na Câmara agora, que das 3, pelo menos uma deve ser candidata na majoritária, né? Daqui 4 anos, pelo amor de Deus, vamos trabalhar para isso. Vamos torcer. Deixa eu ver aqui, tem mais, cara. Vou ter que... Parabéns ao Jornal de São Bento, parabéns para todos os professores, independente da escola, particular, municipal, estadual. Também trabalhei na educação há mais de 20 anos e... pude ver, que eu estou sem óculos, tá, cara? Por isso que e pude ver o empenho de todos os profissionais. Deus abençoe que todos os professores continuem ensinando sempre com profissionalismo e amor. Eu acredito que um dia o salário dos professores e auxiliares tendem a melhorar. A Joanita Laito, e ela também dá aqui os parabéns para você, cara, como vereador. Concordo com ela, né? Tem que valorizar o professor e principalmente a partir do salário. Andrei Padilha, lá no Alpestre, todos acreditando na vereadora Carla. Manda um abraço para ela. Um abraço e abraço para o pessoal do Alpestre que me recebeu sempre tão bem cada vez que eu fui aí. Um abraço para todos do Alpestre. E na Câmara dá uma forcinha para capoeira também, professor. O Andrei, nossa, com certeza. Nossa, a capoeira, assim, certeza. A arte tão genuinamente nossa, e que aqui não tem o reconhecimento ainda que ela merece. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer bons projetos. Espero realmente que esse... E o Andrei é um mestre de capoeira, né? Sim. Eu acho que ele fazia um trabalho muito bonito, parou, e eu acho que pode voltar a fazer esse trabalho, bem importante. Aqui também a Yolanda está dando um bom dia, dizendo que o que ela espera é que se melhore a classe social, o social aqui em São Bento do Sul. Sim, a gente tem muita carência, sabe que é uma coisa que até puxando agora pela lembrança, as pessoas não conhecem o lado carente de São Bento. São Bento tem muita família carente, com deficiência muito severa de moradia, de atendimento de saúde, de atendimento de assistência social. Eu acho que o prefeito eleito ele vai ter que olhar para esse lado da cidade, que é um lado que às vezes é maquiado, que as pessoas acham que São Bento é uma cidade, né, germânica, bonitinha, só olha esse centro da cidade. Eu acho que o nosso prefeito vai ter um desafio muito grande. O pessoal que está continua mandando mensagem aqui, gente, sinto muito, mas não vou conseguir repassar tudo para ela. Bem de coração. Eu agradeço a todos que... Eu agradeço também quem está mandando mensagem aí, né? E já digo de antemão que continuem mandando mensagem para mim também, né? E continuem me procurando. Nessa eleição eu fui para a rua e agora quero escutar o pessoal da rua, quero as comunidades, eu quero escutá-los e escutá-las todos. Tem um aqui que é até importante. Manda um abraço para Carla. Aqui no Alpestre, todos acreditamos nela. É o Padilha, né? E ele disse, pede para Carla falar, assim que ela assumir na Câmara, com o pessoal do transporte público, para que melhore para a gente.
Eu fiz um passeio no transporte público, do qual eu sempre digo, eu não sou usuária, mas não é por isso que a gente não tem que se importar, né? Sim. Uma vez colocando meu nome à disposição e sendo vereadora, aqui a cobrança vai ser, não importa o nome da empresa, não importa o dono da empresa, não importa em que situação esteja, a gente vai ter que cobrar, né, e fiscalizar essa questão do transporte público. Até porque você não vai estar fazendo para ter benefício Não. próprio nem para o mal, né? Não, exatamente. É exatamente para a população, né? A questão do usuário, por exemplo, eu escutei muita reclamação nas questões, por exemplo, do pessoal que trabalha no comércio. Depois das 18h30 ali, rareia a quantidade de horários de ônibus. Então, a gente tem que começar a pensar que nós não somos mais uma cidade em que as pessoas trabalham das 7 às 5, né? Tem gente que trabalha, por exemplo, em shopping, né, que estende o horário até as 9 da noite, até as 8 da noite. Pessoas que trabalham em lanchonete, né, restaurante. Sábado e domingo tem muita gente trabalhando. E daí a gente não tem ônibus para essas pessoas, né? Tem que começar a pensar nisso. Tu lembra, ontem eu acompanhei a tua entrevista com a Helena, e, aliás, um abraço para a Helena, gosto muito dela. Até pelo respeito que ela sempre teve, o carinho que ela sempre teve assim, comigo e com o meu trabalho. Mas você falava com ela ontem que vocês esperavam o ônibus uma época lá no centro, né? Sim, na frente da Calafrio, que o ônibus deixava vocês, e você ia para casa à noite, quase madrugada, né? É quase 1h da manhã isso. Pois é, cara. E a cidade, você só escutava, ouvia o grito da coruja, os grilos onde tinha a vegetação. E quando você ia pegar o ônibus, tu lembra que a cidade parava às 6 horas da tarde. Exatamente. Só tinha movimento depois no centro do Colégio São Bento. Sim. E do Roberto Grande. Hoje é diferente, né? Completamente diferente, né? Nós temos, assim, uma atividade comercial intensa, prestação de serviço, né? Então, nós temos que pensar que essas pessoas, elas precisam ser bem assistidas, elas precisam de horários de ônibus condizentes com as atividades. Domingo muita gente trabalha no comércio, supermercado, né? A gente não tinha supermercado aberto sábado e domingo, né? Se você pensar em São Bento de 30, 35 anos atrás, o comércio de supermercado até meio-dia de sábado e depois acabou, não tinha mais nada. Então, nós não podemos continuar com a estrutura de 30 anos atrás, quando nós somos uma cidade completamente diferente, né? E algumas pessoas ainda sobre o transporte público, mas São Bento tem mais de 60 mil carros. E justamente por isso o transporte tem que ser positivo, porque tem muita gente que já está optando em deixar o carro em casa durante a semana, porque o ônibus é um facilitador. Sim, exatamente. Se a gente tem transporte, isso boa parte das cidades da Europa tem alcançaram, né, essa situação. O sujeito não tem carro, não é porque ele não pode ter, é porque não é interessante para ele ter, porque o transporte público é tão bom que ele opta pelo conforto do transporte público, porque é que ele vai se deslocar dirigindo, quando ele pode ficar tranquilo no metrô, no ônibus, né? Então, sim, nós temos que pensar de uma maneira mais planejando o São Bento do futuro. Eu acho muito importante, né? Eu gostaria que você falasse agora aqui para os ouvintes. Qual vai ser o seu posicionamento na Câmara? Nós sabemos que o governo precisa de maioria para governar com mais tranquilidade. O que você entende por situação e oposição? Você já foi convidada para fazer parte da situação, do governo atual. Eu gostaria de falar sobre essa situação agora sua na Câmara. Eu tenho falado muito, né, e já falei isso durante a minha campanha. No outro dia, né, que era no dia 16, a gente já não é mais pelo partido A, pelo partido B, pelo partido C. Eu tenho muito respeito pela sigla partidária, né, pelos meus colegas que trabalharam comigo. Afinal de contas, a gente sabe que o vereador, eu só estou vereadora, né, só sou vereadora hoje, porque vários outros me fizeram alcançar a legenda, porque se não tivesse legenda, com qualquer votação que eu tivesse alcançado, eu não estaria lá dentro. Então, eu tenho muito respeito pelo PSD, e já deixei isso também dentro do próprio partido, mas nós temos que pensar no melhor para São Bento, tá? Então, independentemente de se o PSD assumir isso, é uma decisão que não é minha só, ela é uma decisão partidária, e a gente está conversando, né? Conversamos com o prefeito Tomazini, nos chamou todos os vereadores, achei muito importante, ele e o Tirso fizeram logo na segunda-feira depois da eleição uma reunião informal no final da tarde, chamando todos os eleitos e colocando uma abertura com o prefeito, né, com o vice-prefeito Dr. Tirso, e desde já eu acho que isso é uma postura muito democrática, né, para querer conversar com os eleitos. E também digo que aquilo que for melhor para São Bento, eu vou brigar, não importa de onde tenha vindo. Se veio do PT, do PSD, do PSDB, do MDB, do PP, não importa.
nós temos que pensar agora em ser por São Bento, ser maiores do que todas as siglas e maiores do que os interesses partidários. Eu sei que é muito difícil isso, né, porque o partido político ele só existe para poder alcançar os cargos e ter poder, a sigla é para isso mesmo, mas eu acho que a gente recebeu um recado das urnas de São Bento, né? O não continuismo, a vontade de eleger pessoas novas, 80% da Câmara de Vereadores teve modificação, então eu acho que a gente tem que saber ler o recado que veio das urnas e lutar pelo melhor pela cidade, né? Não para o partido A nem para o partido B. Agora, meio-dia 57, ano passado, essa é a minha definição, por politicagem, não se aprovou a compra do terreno da Cidasc, o que eu entendo ser essencial para São Bento do Sul, para a prefeitura, porque nós vamos precisar de uma série para a prefeitura, para a Secretaria de Obras, de Agricultura daqui a pouco, e para se livrar um pouco desses aluguéis. Você acha que esse assunto deve voltar a ser tratado no Legislativo? Eu não conheço a fundamentação do projeto da Cidasc, mas eu acho que todo assunto que for do interesse da comunidade tem que ser pautado. Independente de você estar na situação ou na oposição. Independente de eu estar na situação e na oposição. O que eu falo, né, até falei isso para o doutor Tomazini, tomei a liberdade de falar para ele, que o município, o executivo, ele tem que ter respeito pelo legislativo, e o legislativo também tem que respeitar o executivo. Então, o que importa, a meu ver, agora é escolher muito bem num bom interlocutor do executivo para o legislativo. Tem que ter uma interlocução boa com a Câmara de Vereadores. Ou seja, um chefe de gabinete que tem habilidade, porque a habilidade política é fundamental nesse momento. Porque eu imagino que nenhum vereador, né, conheço alguns só de vista, mas conheço boa parte de muito tempo, nenhum vereador vai fazer uma oposição por oposição. Vou dizer, não, eu não quero porque não é do meu partido. Eu acho que isso seria uma postura de extrema ignorância. Mas vejo que a partir de uma boa interlocução, ou seja, o executivo vem, o executivo me explica porquê da necessidade daquele projeto, o porquê que precisa ser feito, e aí sim, numa conversa, porque o vereador pode apresentar emenda, pode mudar o projeto também conforme para melhorar a situação daquele pleito. Então, acho que é muito importante uma interlocução respeitosa entre executivo e legislativo. Não negociata, né? Respeito entre executivo e legislativo. Cara, falta só 30 segundos. O Ricardo Otto já está aí para apresentar a Hora Alemã, que a Dona Dalva e o seu Donaldo devem ouvir todos os dias também lá. Sim, te agradeço mais uma vez. E o Nilberto já te falou aqui, eu também, tu sabe que conhece um pouco do meu trabalho, mas conhece e o microfone está sempre aberto, a porta está sempre aberta. Sempre que for do interesse da comunidade, a gente te recebe com o maior prazer aqui. Agradeço muito, né? Vocês sempre são muito gentis comigo e me dão a oportunidade de conversar com a comunidade de São Bento. Agradeço muito esse espaço e também fico à disposição dos ouvintes, né, do pessoal da imprensa. Quero ter um excelente relacionamento para que a gente possa realmente fazer um mandato bem diferenciado. A ideia é trabalhar por São Bento a partir de agora. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para o meu pai e para minha mãe. Vou aproveitar o lado Xuxa que a gente tem nesse momento, né? Mandar um beijo grande para o meu pai e para minha mãe que estão certamente nos ouvindo. E pediram voto também? Opa, meu pai e minha mãe pediu voto até por telefone. Onde ela podia, ela pedia. Tá certo, cara. Um bom trabalho como vereador e a gente está sempre à disposição. Obrigada.